Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Ralph em Sintonia com você. E hoje eu tenho a honra e o prazer de estar recebendo um convidado especial, amigo de longa data já, e também uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande nas costas dele. Ele é o atual prefeito do município de Osasco, Emídio de Souza. Acho que dispensa apresentações, foi vereador aqui em Osasco, foi deputado estadual, foi primeiro secretário da Assembleia Legislativa e agora está terminando aí no último ano do seu segundo mandato como prefeito. Emídio, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Ralph em Sintonia com você. Olha, Ralph, é um prazer, é todo meu. Fico muito feliz de poder estar conversando com você aqui. Eu tenho o prazer de disputar, já conversamos muito pessoalmente, mas nunca conversamos na frente das câmeras, com tantos internautas assistindo. E dessa vez, para mim, é uma alegria redobrada estar aqui com você. Obrigado, Emídio. Você sabe, Emídio, que o Facebook aqui acabou atrasando um pouquinho e o pessoal está comentando assim, o prefeito não vai, o prefeito não vai. Eu falei, não, que é isso, o prefeito vem sim, com certeza, a equipe toda já estava aqui. É o trânsito, os afazeres, né? Como prefeito, imagino que a sua agenda deve ser bem apertada. E também eu digo para você o seguinte, a nossa audiência já está sendo a maior de todas elas, viu? Com certeza o pessoal está acompanhando aqui, já pode enviar sua pergunta, fica à vontade. Emídio, eu queria começar, quando eu comecei a ter mais contato com você, que foi a partir de 2002, na época que você já tinha disputado uma eleição para prefeito, vinha disputar a segunda eleição, tudo, e aí você teve o segundo turno e você foi vitorioso, contou com a minha ajuda da minha família também. E eu queria que você lembrasse para a gente assim, como é que estava a prefeitura na época? Olha, primeiro uma prefeitura endividada, desmoralizada, desacreditada, um funcionalismo público desmotivado, enfim, uma máquina emperrada que não funcionava para uma cidade que precisava muito, com muitas necessidades. Então, o desafio foi imenso. A cidade não tinha crédito, muita dívida. Então, primeiro teve que ter um trabalho de saneamento, de recuperação da credibilidade de Osasco, né? E nós fomos fazendo isso. Então, você tinha situações como, eu vou só te dar alguns exemplos, a Eletropaulo não recebia energia de Osasco, a conta de luz da iluminação pública, há 7 anos. Então, já tinha uma dívida lá de quase 80 milhões. E a Eletropaulo disse, ou repactua, ou nós vamos cortar a energia imediatamente. Então, evidentemente que nós tivemos que tomar uma série de medidas imediatas, mas um ano depois, alguns meses depois, nós já tínhamos uma outra situação. Então, acho que o salto que Osasco deu nesse período, só quem viu os primeiros dias de governo é capaz de entender o que aconteceu em Osasco nesse período todo. Emídio, eu vejo algumas coisas que foram implantadas, alguns projetos foram implantados no seu governo, alguns muito interessantes, como por exemplo o IPTU premiado. Mas eu acho que isso é um projeto que é de sucesso na cidade hoje, que já foi copiado por outras cidades, mas eu queria saber assim, porque nós tínhamos uma arrecadação aproximada de 500 milhões, quando você assumiu o primeiro mandato, e hoje nós estamos em 1.500 milhões aproximadamente. Qual o segredo para se conseguir o aumento de arrecadação sem onerar o contribuinte? Sem aumentar, não aumentamos nada de impostos, ao contrário, nós reduzimos muito o ISS, mas, Alf, você já ouviu falar de uma coisa que é assim, olha, em matéria tributária, você tem uma situação de que, se você cobra menos e cobra de todo mundo, e é eficiente na cobrança, as pessoas pagam mais, e mais gente paga e paga menos, né? Então, o que aconteceu em Osasco? Então, por exemplo, o ISS, nós reduzimos 81 alíquotas do nosso Código Tributário. Nós refizemos, criamos um novo Código Tributário em Osasco, reduzimos 81 alíquotas. As alíquotas de Osasco eram todas na casa de 5%, enquanto Barueri, Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, Santana de Parnaíba praticavam alíquotas de 2%, 1%, menos de 1%. Então, nós reduzimos e nós nos aproximamos da região. Isso fez, então, essa é uma das razões que fez com que o orçamento crescesse muito sem aumentar. Então, só para você ter uma ideia, o ISS de Osasco, hoje, em 2012, ele é 4 vezes maior do que era em 2005, reduzindo o imposto, né? O IPTU
nós tínhamos uma inadimplência na casa de 40%. 40% das pessoas não pagavam IPTU em dia, o que tirava dinheiro, acabava com a capacidade de investimento nossa. Hoje, com o IPTU premiado, quer dizer, só concorre aos prêmios quem paga em dia. Nós fizemos isso, e isso fez reduzir a inadimplência para algo em torno de 11%. Ou seja, desabou a inadimplência, sem precisar aumentar imposto, a prefeitura arrecadou muito mais, e o segredo, e mais o crescimento econômico que Osasco teve. Nós éramos a 25ª economia do país em 2005, e hoje nós somos a 12ª, e a 4ª maior do estado de São Paulo. Quer dizer, nós temos um PIB alto, grande, uma cidade potente. Abriu-se 15 mil novas empresas em Osasco entre 2005 e 2012, até esse período de 2012, 15 mil novas empresas, grandes, médias e pequenas. Então, para além da quantidade de empregos que se gerou, você gerou também uma quantidade de impostos importantes. E isso faz com que o município tenha melhores condições de funcionamento. Emílio, também eu acho que um ponto muito positivo do seu governo foi a parceria feita no governo municipal com o governo federal, que teve grande participação do João Paulo Cunha. O deputado está assistindo a gente também, inclusive um abração para o deputado João Paulo Cunha. Queria que você falasse um pouquinho, temos a Universidade Federal, o SAMU, queria que você falasse um pouquinho também dessa parceria, o Minha Casa Minha Vida. Olha, Ralf, você sabe de uma coisa, porque você é uma pessoa experiente, conhecedora de Osasco, você sabe que é assim, olha, uma cidade do porte de Osasco, ela tem problemas que não se resolvem só com os recursos do município. Isso é impossível, porque é uma cidade com mais de 160 favelas, uma cidade com uma quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza bastante grandes, problemas de infraestrutura, de enchentes, de tudo. Você imagina como é que você resolve isso sozinho? Então, a parceria com o governo federal, ela foi fundamental, e também teve parcerias com o governo do estado no combate às enchentes, na ETEC que nós fizemos aqui, enfim, no Poupa Tempo que nós criamos. Tudo isso foram parcerias importantes que se fez aqui. Então, o deputado João Paulo teve um papel importante nisso, sabe, porque isso permitiu que Osasco tivesse obras de combate à enchente pela primeira vez, que Osasco conseguisse urbanizar suas principais favelas, transformar em bairros completos, legalizar mais de 10 mil residências de Osasco. As pessoas tiveram acesso a títulos de posse definitivo, que você sabe que para quem mora, ter o título definitivo de posse é uma coisa muito importante. E tivemos a Universidade Federal, criamos o SAMU, criamos o Serviço Odontológico Especializado, o CEL, o Centro de Especialidade Odontológica. E, Ralf, só um pequeno parênteses. Você sabe que até aqui, os postos de saúde da prefeitura, eles só tinham capacidade de fazer pequenas, ou extração de dente, ou então restauração, pequenas restaurações. Tratamento especializado, por exemplo, um canal, prótese dentária, não se fazia nada. Hoje, com o Centro de Especialidade Odontológica, tudo isso é feito. Quer dizer, o tratamento especializado, o canal, e nós vamos avançar para outras coisas daqui a pouco, de ortodontia, sabe? Temos o SAMU, sabe? Temos o Instituto do Coração, tudo isso são parcerias importantes. E a estrela disso, que eu considero fundamental, é a nossa Universidade Federal, sabe? Temos também o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, temos o PAC, urbanização de favelas, uma quantidade de programas, um próprio programa de modernização administrativa da prefeitura, chamado PEMAT, financiado pelo BNDES, que fez com que a prefeitura se modernizasse, né? Então, criamos o Sistema 156, informatizamos as escolas. Hoje, qualquer pessoa tem acesso à sua situação fiscal a partir de um terminal de computador. Permite que, se um contribuinte pague ISS pela internet, ele não precisa ir presencialmente. Então, são progressos que fez com que a prefeitura se tornasse uma melhor prestadora de serviço até aqui. A gente vem acompanhando o trabalho que tem sido desenvolvido na prefeitura, e eu também queria falar, Emílio, que você viu que eu emagreci bastante, né? Estou praticando esporte, né? E agora inauguramos alguns parques na cidade, né? Quais são os projetos aí que você tem? Foi criado o parque lá no Três Montanhas, também para cá em Quitaúna.
E quais são os próximos projetos na área do esporte, Emídio? Olha, primeiro na área de parques, nós tínhamos até 2005, em 45 anos de história, Osasco tinha 4 parques. Né? Hoje ela já tem 8 parques, né? E até o final dessa gestão serão criados mais 2 parques. Um parque no Conjunto dos Metalúrgicos, que está em fase final de construção, e outro parque no miolo do Jardim Cipava, onde era a antiga bomba de combustível da prefeitura, que nós desativamos, e ali vai ser criado um parque também para a população ali do Jardim Cipava, Bela Vista, aquela região. Acabamos de desapropriar uma área de cerca de 7 mil metros no Alto do Farol, para fazer um parque-escola também para a população daquela região. Era um pulmão verde. Agora, na área esportiva, Ralf, você sabe que nem tudo é construção. Você tem construção e você tem iniciativa. Sem dúvida. E eu vou te dizer uma coisa, você sabe que eu não tenho vergonha de copiar boas experiências, né? Isso é importante. Quando eu vejo uma coisa dar certo numa cidade, eu não tenho problema nenhum de trazer para Osasco. Por exemplo, as academias ao ar livre, que eu já vi dar certo em algumas cidades. Nós começamos a implantar em Osasco. Estão dando certo aqui em Osasco. Nós temos 21 implantadas, esse ano vão ser implantadas mais 9 até o final do ano. Quer dizer, não tínhamos nada, nós vamos terminar o governo com 30 dessas academias. Emídio, eu vou te interromper um pouquinho, que a gente vai para o intervalo e em seguida eu vou perguntar para o Emídio sobre o aumento de cadeiras de vereador, qual a opinião dele, vou dar a minha opinião para você, internauta, também. E mais alguns temas também, entrar um pouquinho também sobre a política, né? Que nós já estamos entrando num período pré-eleitoral. Não saia daí, retornamos em instantes. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Brasil, país rico é país sem pobreza. Olá, estamos de volta com o programa Ralf em Sintonia com você, recebendo hoje o prefeito de Osasco, Emídio de Souza. Emídio, como eu terminei o primeiro bloco, eu queria saber a sua opinião a respeito da emenda constitucional que permite o aumento de cadeiras de vereador no Legislativo a respeito de Osasco. O que você pensa, Emídio? Olha, a minha opinião sobre isso é uma opinião pessoal, porque essa é uma decisão que cabe à Câmara Municipal. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que o problema de Osasco não é a quantidade de vereadores. O problema é ter vereadores, as pessoas saberem escolher vereadores que trabalhem em sintonia com seus objetivos. E tem trabalhado, uma boa parte tem trabalhado, mas evidentemente cada vez mais o voto tem que se aperfeiçoar e as pessoas têm que aprender a acompanhar o trabalho do vereador. Eu não acredito que é exatamente a quantidade, então eu não acho que é o problema mais urgente que Osasco tem para resolver, eu não faria esse aumento agora. Com certeza, Emídio. Eu vou dar minha opinião para o internauta também, para o amigo que está assistindo, por o seguinte, também sou contra o aumento de cadeiras. Aí
fala assim, você está sendo demagogo? Não estou sendo demagogo. Pelo seguinte, a longo prazo, principalmente a longo prazo, para a nossa cidade, isso é maléfico, Emílio. Porque são mais vereadores, mais gente no poder público, eles estão falando assim, vai diminuir o gasto, diminuir a curto prazo. Como o Emílio já falou aqui, nossa receita está aumentando, então automaticamente amanhã ou depois vai aumentar o gasto. Então seria hipocrisia ter mais vereadores, eu acho desnecessário, espero que esse projeto não passe. Também sei que se o projeto passar na Câmara, vai para as mãos do prefeito e ele vai sofrer uma pressão política para acabar sancionando ou não o projeto. Então eu acredito, a minha opinião é contrária e muito importante saber a sua opinião, Emílio. Eu queria falar também, Emílio, que você tomou algumas medidas que são interessantes, né? E particularmente, eu adorei todas. Primeiro, o carro tunado, o som. Eu já fui jovem, eu me considero jovem ainda, 30 anos, já tive som alto, mas eu sempre usei o som alto no carro, mas eu sempre usei o bom senso. Mas eu acho que a lei, tem uma enquete no meu site, realmente 90% de aprovação. É uma lei que a população de Osasco gostou e está fazendo bem para a nossa cidade. E eu também queria que você falasse sobre a restrição de caminhões, porque o nosso trânsito realmente está difícil, né? Olha, sobre a lei de carros tunados, ela faz parte de uma ideia que é o projeto Osasco Viver Melhor. Quer dizer, é a mesma lei que não vai permitir que bares funcionem até a hora que quer, com som de qualquer forma. É a mesma lei que não permite que carros tunados possam... Sabe, esse carro... Porque, veja bem, qual é a função de um som dentro de um carro? É para a pessoa que está dentro do carro ouvir. Ela não pode forçar quem está do lado a ouvir também. Sabe, é uma agressão à pessoa. Então, a vida em cidade, eu vou te dizer uma coisa, Ralf, eu não acredito em cidade que não tenha regra, sabe? Então, eu não tenho medo de estabelecer regra. E eu sei que uma parte da sociedade gosta, outra parte não gosta. Tem gente que gosta de, no trânsito, fazer aquilo que bem entende. Pode parar em cima da calçada, gosta de estacionar onde não pode, gosta de estacionar na vaga de deficiente. Então, nós precisamos de regra. A lei do carro tunado, ela é uma iniciativa boa. Agora, nós ainda precisamos ampliar mais a nossa fiscalização, né? Estamos comprando mais equipamentos, o chamado decibilímetro, que você precisa medir na hora. O fiscal precisa ter um equipamento capaz de medir na hora quantos decibéis tem ali para aplicar a multa. Se ele aplicar sem ter medido, ele não tem validade. Não tem validade, é questionado judicialmente. Mídio, Juliana, perguntando aqui, nós temos várias perguntas, viu, gente? Com certeza hoje... Caminhões, Ralf, é a mesma coisa, a lei é boa, é necessária. Nós já percebemos que no horário das 7 da manhã às 9 da manhã, onde é proibido, e no horário das 5 da tarde às 7 da noite, a fluidez já melhorou bastante. Não é ideal, mas já melhorou. Agora, quando volta o caminhão, volta o problema. E Osasco está numa posição que você sabe, né? Além de tudo, das rodovias, desvio do pedágio, as rádios de São Paulo ainda ficam fazendo propaganda, pedindo para as pessoas desviarem por dentro do centro de Osasco. Então, é um problema sério. Essa é a primeira das grandes medidas que nós vamos tomar, mas tem outras a caminho. Perfeito. Tem muitas perguntas aqui no e-mail, e eu já conversei com o Emílio, falei, Emílio, tem quase 100 perguntas aqui. Ele falou, Ralf, encaminhe todas para o e-mail da prefeitura, e eu faço questão de respondê-las todas. Então, as que a gente não conseguir responder aqui no ar, eu vou estar encaminhando para o Emílio, e ele vai ter o prazer de responder para todo mundo. É um prazer. Emílio, tem agora uma pergunta da Juliana muito interessante, que é até próxima aqui de onde eu resido. A Visconde de Nova Granada, a continuação dela, como é que está o projeto, Emílio? O projeto é o seguinte, aquele projeto é um projeto grande, que ele prevê a chegada primeiro até o Largo do Salgado, depois ele atravessa, ele cria uma nova ligação com o bairro do Jardim São Vítor, uma alternativa à Avenida Internacional e uma ligação à esquerda com a própria Irante Sanazar. Qual a questão? Ele é feito com recursos federais, que o município não tem recurso para fazer aquilo sozinho. Então nós estamos buscando esse recurso. Qual a situação atual? Nesse governo nós fizemos a metade da obra, a outra metade está dependendo de recursos. Tem uma boa notícia, que é o fato de que, com o esforço do João Paulo, a bancada paulista aprovou uma emenda de bancada no valor de 50 milhões de reais, que ela é suficiente para passar até do Largo do Salgado. Então, essa é a boa notícia. A notícia que não é tão boa é que esse recurso não está liberado ainda. Nós estamos aguardando a liberação do recurso. Como já existe licitação, já existe empresa contratada, um recurso chegou, nós retomaremos a obra. Eu não tenho condições de dizer para você hoje, nem para a Juliana, exatamente quando que se retoma.
O recurso está aprovado. A hora que chegar, pode ter certeza que no outro dia a obra começa. Recomeça. Muito bom, Emílio. Emílio, esse ano não é um ano especial para a nossa cidade, né? 50 anos de Osasco. O calendário oficial está bem, com muitos eventos. Queria que você falasse um pouquinho do que foi preparado, o que a gente tem ainda pela frente. É o ano inteiro a comemoração ela tem uma data para terminar. Ralf, na verdade o mais importante é que nós criamos um projeto em Osasco, chamado Osasco 50 anos, que é um projeto destinado a, vamos dizer assim, a fazer a cidade, a partir desse marco, avançar como uma cidade. E nós temos atingido praticamente todos os objetivos, né? Quer dizer, mais de 80% das metas estabelecidas em 2007 foram atingidas até 2012. Teve metas que nós ainda não conseguimos atingir plenamente. Mas, por exemplo, uma delas é a remodelação do centro de Osasco, que está sendo feita nesse momento. Quem passar pelo largo vai ver o largo completamente quebrado, mas eu posso garantir a vocês que no início do segundo semestre desse ano, Osasco vai ter uma região central muito mais bonita. Você vai ter o calçadão da Antônio Agu refeito, trocado o piso, com nova iluminação, com novo paisagismo. Você vai ter novo mobiliário, você vai ter a estação de Osasco pronta, né, que está ficando muito bonita, muito moderna. Parte dela já foi entregue e a outra parte ainda será entregue. Você tem toda a ligação, a duplicação da Rua da Estação e a ligação dela com a Avenida Hilário e um novo Largo de Osasco que está surgindo ali, né? E do outro lado, vocês sabem, na antiga fábrica da Ervi vai surgir a nova sede da Prefeitura. Não vai ficar pronta nesse governo, mas toda a parte do largo, da primitiva, da Antônio Agu, ficará pronta nesse governo ainda, agora mais ou menos na metade do ano, para o começo do segundo semestre. Então, só para o internauta entender, Emílio, a Prefeitura ela tem um projeto, já foi aprovado inclusive pela Câmara, né? Vai mudar ali para o conjunto Ervi, ali onde era o antigo bombeiro, né? E ali vai estar a Prefeitura, a Câmara, né? Exatamente. E vai ser realmente vai... O plano na verdade, o plano não é um plano de curto prazo, não termina no meu governo, a Prefeitura deve começar no meu governo, essa nova sede, e terminar no próximo governo. É uma obra que vai demorar 2, 3 anos para ficar pronta. A melhor coisa, está sendo tudo feito com dinheiro privado, não tem investimento da Prefeitura nisso aqui. A nossa única contribuição vai ser doar aquele terreno que é da CMTO atualmente, na Vila Yara, como contrapartida para a empresa que vai construir, e o terreno atual da Prefeitura, 1/3 será para a construção de 2 prédios. O restante, de onde está a Prefeitura hoje, nós vamos transformar num parque na área central de Osasco. Eu fiquei feliz agora, porque eu moro aqui no Bela Vista e eu pratico a corrida na Irante Sanazar, vai ficar mais perto. Exatamente. Vai ficar mais perto para mim, e o pessoal daqui da região central também vai acabar participando mais, tendo mais atividade física, uma opção de lazer. E também vai ser melhor para a gente visitar a Prefeitura, para ir lá fazer os requerimentos e tudo, principalmente o pessoal da Zona Norte. E também acompanhar a atividade dos vereadores. Por quê? Porque a Prefeitura vai estar e a Câmara vão estar no meio da cidade, né? Meio. Prefeitura, e vai ajudar a revitar aquela região. Você sabe que aquela região do Bonfim é uma região que, apesar de estar no centro de Osasco, ela é muito degradada. É uma região que foi durante anos esquecida, virou cortiço. Então, a nossa ideia é o seguinte, nós criamos uma coisa chamada Operação Tietê 2, que significa expandir o centro de Osasco para além da linha do trem, né? A linha do trem funciona como uma barreira. Até a linha do trem vai tudo bem. Do lado de lá da linha do trem, parece que tudo desaba, parece que tudo Então, nós temos boas notícias para aquela região, a região que vai se transformar, vão ser sede de grandes empresas, grandes prédios, escritórios modernos, e a Prefeitura é o principal sinal de que aquela região vai se levantar, vai ser a presença da própria Prefeitura ali, né? Excelente. Emílio, eu queria falar o seguinte, o pessoal da TNI aqui está falando que vai estender um pouquinho o programa, realmente devido à audiência e à quantidade de perguntas, se você não tiver nenhum problema, mais de 5, 10 minutinhos, e a gente falar um pouquinho sobre o orçamento participativo. Não. Eu acho que é uma grande ideia que teve no seu governo, trazer a população para participar, para ajudar na aplicação do recurso nosso, né, do contribuinte, né? Como é que surgiu essa ideia do orçamento participativo? Como é que ela funciona? Olha, é Ralf, importante explicar isso para o pessoal. Ela funciona basicamente o seguinte, você pega o orçamento de uma cidade como Osasco, 1,5 bi, arredondando. Você tem
você desconta o que você gasta com o pessoal, as despesas de custeio, pagamento das dívidas, juros, tal. E você sobra lá um valor que você tem para investimentos. Vamos dizer que você tenha 100 milhões para investir no ano de 2012. O problema é no que investir, né? Porque essa escolha até hoje ela era feita unicamente pelo prefeito e pelos 21 vereadores. O que nós fizemos foi ampliar isso, ouvir o cidadão. Então, criamos delegados do orçamento participativos eleitos pela comunidade, criamos assembleias nos bairros para as pessoas fazerem. E uma coisa que eu temia, sabe, que quando você abrisse isso, as pessoas iam pedir coisas impossíveis. Tipo, construa um ginásio de esportes no meu bairro, um estádio. Mas você sabe que não, as pessoas têm muita consciência. Eles pedem pequenas quadras, pedem para fazer uma melhoria numa rua, um recapeamento na outra, uma creche na outra, sabe? Osasco hoje, boa parte das obras feitas, você já vai ver lá a placa sugestão do orçamento participativo. Então é uma coisa bacana isso. Não desvaloriza a Câmara e ao mesmo tempo valoriza a participação do cidadão. Emídio, nós temos muitas perguntas aqui no seguinte sentido. A Universidade Federal, naquele terreno lá que divide a Cidade das Flores e Quitaúna, existe a possibilidade, vai ser feito, se eu sei, quando? Existe algum sinal do governo federal? A questão é simples assim, olha. A Universidade Federal, ela vai ser construída definitivamente lá no Morro do Farol, naquela área onde era o rodeio. Ali é a área definitiva da universidade. O que acontece é que em 2010 era um ano eleitoral para presidente da República. Se nós íamos ter mudança de governo, qual era o meu medo? De mudar o governo e mudar a política e depois chegar aqui alguém e falar, olha, não vai ter mais Universidade Federal. Então nós resolvemos ceder um prédio da prefeitura para tornar a Universidade Federal irreversível. Então, primeiro ela vai funcionar num prédio provisório, cedido por nós pela FITO. E a partir de aqui nós vamos começar a luta para o governo federal construir lá em cima. E na hora que ele construir, nós desocupamos e recebemos o prédio da FITO de volta. O que é importante? O primeiro ano ela tinha 400 alunos. Esse ano ela tem 700 alunos. O ano que vem ela vai ter mais de 1.000 alunos. A previsão é que a Universidade Federal, no pleno funcionamento, vai ser uma coisa de 7, 8 mil alunos, com muitos cursos. Os cursos só vão se definindo a partir da aprovação do Conselho Universitário. É uma universidade de altíssima qualidade e, pela primeira vez, é uma universidade gratuita em Osasco. Porque nem a FITO, que é da própria prefeitura, se conseguiu, nunca foi de graça. Ela é uma universidade paga. Claro. Né? Então, nós precisamos de uma universidade gratuita, uma federal com qualidade para as pessoas poderem disputar a vaga. Emídio, você sabe que já vou te dar uma sugestão aqui, vou fazer essa sugestão para o próximo prefeito e vou brigar por isso, para a gente fazer um cursinho preparatório na cidade de Osasco, para os moradores de Osasco, para a universidade também atingir nossa população, viu, Emídio? Eu acho que isso é muito importante. Eu fico contente com isso porque mostra que você é uma pessoa de ideias. Isso é uma coisa que falta em Osasco, sabia? Às vezes, pessoas com iniciativa. Claro, criar uma universidade é importante, mas vamos lembrar que alunos de qualquer parte do Brasil podem vir disputar. Sim. E eu gostaria que a juventude de Osasco, ao disputar, ao fazer o Enem, né, porque a seleção através do Enem, tivesse mais preparada para isso. E a forma de fazer isso é você criar um cursinho popular gratuito, de qualidade, as pessoas se prepararem melhor, e eu acho que é uma ótima ideia que você vai sugerir. Obrigado, Emídio. Emídio, eu queria que você falasse também, esses dias eu estive lá no gabinete, foi até onde eu fui fazer o convite para você vir à entrevista, eu queria que você falasse sobre a internet sem fio. Você já pode falar sobre esse projeto? A internet gratuita aqui? Isso. Eu não posso. Não pode. Mas vou falar nos próximos dias, garanto para você. Tá, nós estamos preparando as coisas. Eu só gosto de fazer anúncio quando as coisas estão na hora de serem anunciadas. Perfeito. Se a gente anuncia hoje, vai criar uma expectativa e não está pronta ainda para funcionar, eu quero uma coisa que funcione, o cidadão tenha acesso. Então, na hora que estiver maduro, pode ter certeza que você vai ser chamado para participar. Com certeza, porque a internet hoje, nós estamos vendo aqui a audiência está muito grande realmente, e ela é uma ferramenta importantíssima. Na nossa cidade hoje eu acredito que pelo menos 80% da população já deve ter acesso à internet, ou pela lan house, ou realmente na própria residência, né? E
Eu queria também, Emílio, que você falasse pra gente quais são as perspectivas do seu futuro político aí, o que você está pensando? Olha, Ralf, eu vou dizer uma coisa assim, ó, se a minha carreira política, ela se encerrasse hoje, eu me consideraria um homem muito realizado, porque pouca gente tem a chance de chegar onde eu cheguei, de governar uma das cidades mais importantes do país. Eu, fui criado nas ruas poeirentas de Osasco, dos anos 70, fui filho de imigrante, como tantos aqui de Osasco, e você ter a chance de chegar onde eu cheguei, e realizar o que eu estou realizando, eu já poderia me dar por satisfeito e agradecer a Deus por isso. E agradeço. Mas, evidentemente, eu tenho sangue na política, né? Meu sangue, a política, eu tenho política no sangue. E vou ficar à disposição do PT. Eu não tenho condição de eu traçar um projeto, falar eu vou ser isso, vou ser aquilo. Até prefeito, as coisas você resolve meio sozinho. Daqui para frente, para você ser governador, senador, qualquer coisa maior, depende do entendimento, com o PT nacional, com o PT estadual, com o ex-presidente Lula, com a presidenta Dilma, enfim, com tudo. Eu acho que o que vale a pena é o seguinte, como Osasco virou um celeiro de boas experiências de governo, o nome da cidade está bem projetado nacionalmente, e isso que é importante. Eu estou satisfeito com isso. Meu projeto imediato é realizar aquilo que eu ainda não realizei e me comprometi com o povo de Osasco. Muito bem, Emílio. E politicamente, como é que estão as alianças esse ano? Eu sei que a coisa está começando a esquentar agora, na política. Como é que está se desenhando o quadro aí? Qual a análise que você faz, Emílio? Olha, você sabe que assim, eu disputei a eleição a primeira vez em 2000. Aquela eleição que a turma chama de eleição do apagão. Do apagão, exatamente. Aquela eleição eu disputei com 2 partidos, era o PT e o PCdoB. Né? Em 2004, quando eu venci as eleições, eu disputei com 7 partidos no primeiro turno e no segundo turno tive apoio de 11 partidos. Em 2008, na minha reeleição, já foram 13 partidos. Né? E agora a aliança que nós estamos trabalhando juntos, ela já está composta por 22 partidos. Quer dizer, quase a totalidade dos partidos de Osasco estão dentro dessa aliança. O que denota uma aprovação ampla do nosso governo e uma ampla convergência das forças políticas. Né? Não é um governo do PT, é um governo de muitos partidos, não é um governo de uma cabeça, é um governo de muitas cabeças para enfrentar os imensos desafios que Osasco ainda tem pela frente. E tem muitos. Cada vez que eu olho, eu falo, eu fiz um monte de coisa e tem um monte de coisa para ser feita. Basta querer, basta ter vontade, criatividade, iniciativa e seguir em frente. Não é fácil uma cidade encontrar o caminho, mas Osasco encontrou o seu caminho de crescimento, de melhoria, e eu prevejo um futuro assim brilhante para a nossa cidade. Sabe? Eu acho que Osasco vai, daqui para frente, cada vez melhorar mais, cada vez ser uma cidade com mais qualidade de vida, mas depende muito de quem venha assumir, da atitude de quem venha assumir a prefeitura daqui para frente. Emílio, tem uma pergunta aqui que várias pessoas fizeram. Como está a conversa do Partido dos Trabalhadores, seu partido, com o PSB, que é o partido do Oswaldo Virgílio? Tá boa, eu tenho uma excelente relação com o ex-presidente da Câmara, Oswaldo Virgílio, ele é meu amigo pessoal, faz parte da minha base de apoio na Câmara Municipal. Quando foi presidente da Câmara, eu apoiei na eleição para presidente. E hoje ele se colocou como pré-candidato a prefeito, eu respeito, mas nós estamos dialogando democraticamente para que ele componha o nosso projeto. Né? Estamos dialogando com ele e dialogando com o prefeito Kassab, que é o presidente nacional desse partido, lá o Alencar, que é o presidente municipal. Quer dizer, num clima de total respeito à iniciativa dele, quer dizer, se ele quiser ser candidato, ele tem direito de ser candidato, mas nós estamos deixando muito claro que nós queremos ele junto conosco, porque não há nada tão importante que nos separe. Há muito mais coisa que nos junta do que coisa que nos separa. Um exemplo disso foi agora, acabamos no entendimento com o Kassab, vamos remover aquela favela aqui da divisa, a famosa favela da divisa aqui do Parque Continental, de Presidente Altino, para abrir a avenida, isso nesse governo ainda. Quer dizer, eu vou fazer uma parte, ele vai fazer uma parte, nós vamos abrir a avenida, você vai pegar a Avenida Hilário aqui no centro de Osasco,
sabe? Vai prosseguir, aquela favela vai ser retirada, vai ligar com a Avenida Presidente Altino e vai sair na Marginal Pinheiros, lá na altura daquela antiga fábrica da Concide, ali já perto dos predinhos da favela do Jaguaré. Ou seja, você vai fugir de todo esse congestionamento aqui do início da Castelo Branco, o que é uma obra que pode melhorar bastante. Mídio, sabe, semana passada eu presenciei um acidente, vindo no Marginal Pinheiros, peguei a Castelo Branco para entrar em Osasco. A polícia rodoviária, ela para ali, você já deve ter presenciado, para fiscalizar. Só que aí, a entrada em Osasco é pela pista da esquerda. E a pista de alta velocidade, de maior velocidade, 100 por hora. Já vi 2 vezes, a semana passada eu vi uma. O carro freia na esquerda, quem causou o trânsito? A rodoviária, porque ela está fiscalizando. E causa o acidente. Então, eu pedi para você, para encaminhar para a prefeitura também, através de você como prefeito, pedir para o comando geral da Polícia Rodoviária, realmente, ou ele faz uma fiscalização num local seguro ou não faça. Ou não faça. Porque senão ele acaba colocando a vida das pessoas em risco. Agora, tem uma coisa, né, Ralf, que há de convir comigo, que uma entrada numa rodovia como a Castelo Branco, a entrada pela cidade ser pela esquerda, é um negócio que só em Osasco a Via Oeste fez, né? Aliás, eu acho que a Via Oeste está devendo para Osasco, sabe? Essa é a verdade. Osasco precisa de uma nova entrada, essa nova entrada precisa ser feita a partir da Castelo Branco, pela direita, não pela esquerda, precisa de um novo viaduto. Agora, ela precisa investir, porque é ela que arrecada dinheiro com imposto, dinheiro com pedágio, então não tem como ela não contribuir. Ela fez um amplo viaduto, um amplo complexo viário na entrada de Itapevi e de Jandira, fez outro na entrada de Barueri, por que não pode fazer na maior e mais importante cidade aqui da região, que é Osasco? Então, nós estamos apelando para eles. Mesmo essa obra aqui na divisa aqui da favela, estamos pedindo porque eles vão ser beneficiados com isso. Quer dizer, nós vamos tirar trânsito ali do início da Castelo Branco e jogar para cá. Então, eu acho que, sabe, a Via Oeste precisa ter um pouco mais de consciência, né? A vida não é só arrecadar pedágio. Ela precisa pegar um pouco do dinheiro que ela arrecada de pedágio e devolver para a cidade que está sendo prejudicada com o trânsito. Emílio, eu vou comentar um problema agora. A Ana Domingos está aqui, ela é minha amiga pessoal. Eu conheço bem esse problema e eu também sei da sua limitação em relação a esse problema, que é o Conjunto Vitória. O pessoal recebeu as casas lá com direito de uso pela prefeitura, né, por 10 anos e muitos venderam. Alguns compraram em boa fé, outros eu não sei, não cabe nós julgarmos. Mas eu queria saber o que você pode ajudar esse pessoal lá do Conjunto Vitória. Ralf, é um problema terrível, sabe por quê? Porque olha só a situação. Nós botamos dinheiro público, lá era uma imensa favela que a turma chamava de Pingapus. Nós botamos dinheiro da prefeitura e dinheiro do governo federal, quer dizer, só dinheiro público. Construímos mais de 700 casas populares da melhor qualidade. Botamos esgoto, iluminação, asfalto, guia, sarjeta, escola, centro social. Criamos um bairro maravilhoso. Tá? Quer dizer, para quem? Para quem morava na favela. Foi para essas pessoas, quer dizer, com dinheiro público. O que muitos fizeram? Eu avisei na inauguração, falei, não vendam, porque esse não é para vender, porque essa casa não é feita para você ganhar dinheiro em cima dela. E foi gasto dinheiro público para dar dinheiro. Muita gente vendeu aquela casa por 20 ou 30 mil, voltou para a favela, construiu outros barracos, né? Ou seja, aquela casa hoje, o dinheiro público é ocupado por pessoas que às vezes têm um pouco mais de condição e que não precisaria estar nessa fila. Então, nós entramos com reintegração de posse, porque não acho justo que o dinheiro público seja usado para essa forma. Quer dizer, eu não sei quem foi ludibriado, eu sei que a prefeitura agiu de maneira correta e eu avisei, não vendam. Tem conjuntos habitacionais do CDHU que você inaugura hoje, daqui a um ano você vai lá, daquelas pessoas que entraram inicialmente, tem 10% morando, o resto voltou para a favela. Emílio, eu queria dizer o seguinte também, esse pessoal me procurou, foi no meu escritório, e eu fui bem claro para eles como advogado. Você sabe, meu pai é juiz, eu sou advogado, minha mãe é advogada, a família é conceituada, nós temos um nome a zelar. E eu falei para eles, eu não faço média, não sou hipócrita, eu falo a verdade. O Emílio está fazendo o quê? Ele está cumprindo a lei. A lei é clara, não poderia. Por isso que ele pediu a reintegração. E tem vereador que é hipócrita, não pode, não sei o quê, vou fazer alguma coisa. A lei tem que ser cumprida, gente, esse é o fato. Estamos chegando ao final do programa, vou encaminhar as perguntas ao Emílio, agradeço a sua audiência, muito obrigado, prefeito Emílio, por ter vindo ao nosso programa, esclarecido as perguntas da população.
E vou encaminhar as perguntas para ele e estamos à disposição. Quarta-feira que vem será um programa em homenagem ao trabalhador, teremos algumas novidades. Emílio, boa noite para o pessoal aí. Se for só uma boa noite, é boa noite. Não. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você, um papo de boa qualidade. Você sabe que nós poderíamos prosseguir por muito e muito tempo ainda. Vou responder as perguntas que forem reenviadas para o e-mail da Prefeitura com o maior prazer. Dia 1º de maio também tem um imenso show do trabalhador lá no Rochidale, em frente ao Estádio Municipal, né? O nosso time ainda não subiu para a segunda, mas vai subir já. E o nosso vôlei é campeão nacional pela 5ª vez consecutiva, então eu estou realmente feliz. E dia 1º você vai me ver de manhã correndo na Corrida do Trabalhador aqui de Osasco, viu? Vou correr os 8 quilômetros logo cedo, vou estar correndo aí com o pessoal. Pô, eu vou treinar até lá, se eu conseguir eu vou, tá bom? Semana que vem. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Fiquem com Deus.